Abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas. Leremos os versos 1 ao verso 5. Epístola de Paulo aos Gálatas. Leremos os versos 1 ao verso 5. Enquanto você encontra esta passagem em sua Bíblia, deixe-me avisar de que nos dias 9 e 10 de julho nós teremos um congresso muito especial na Igreja Batista Belo Horizonte, com uma missionária Maria Helena, de Junta de Missões Nacionais. E nós gostaríamos que todos estivessem presentes para este congresso 9 e 10 de julho. Participe, será de grande importância. Gálatas, no capítulo 1, os versos 1 ao verso 5. A palavra de Deus diz: Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada glória para todo sempre. Amém. Oremos. Pai, nós pedimos humildemente que o Senhor nos dê do Teu Espírito sabedoria para meditarmos em Tua palavra, e que o Senhor complete em nós tudo aquilo que está faltando. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Quero pensar com os queridos amigos, com os irmãos em Cristo nessa noite, sobre este tema, a gloriosa redenção em Cristo. Quando nós iniciamos o estudo da Epístola de Paulo aos Gálatas, eu fiz a afirmação de que Paulo não começa deliberadamente, ou sem uma atitude deliberada, melhor dizendo, ao mencionar sobre a ressurreição de Cristo. Em função da doutrina da ressurreição estabelecida como fundamento da fé cristã, no início da epístola, nós consideramos na vida do apóstolo alguns efeitos desta ressurreição. E na convicção apostólica, por exemplo, a continuação na vida de Paulo. Um dia o evangelho começou por causa do Cristo ressurreto e depois de tantos anos ele ainda continua firme na missão apostólica. Depois nós vimos sobre a capacitação. Eu, Paulo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas da parte de Deus. A capacitação que a ressurreição traz na vida do crente. Depois nós falamos sobre comprovação e a importância da ressurreição como um fato histórico. Nós investimos 3 domingos falando sobre a ressurreição como um fato histórico. A confiança de Paulo, não obstante as lutas, Paulo, e nós vimos a ressurreição e o efeito dela em termos de confiança. Falamos sobre coragem, falamos sobre conscientização. Paulo, apóstolo. Então nós vimos como que a ressurreição pôde influenciar tais questões na vida do apóstolo. E por fim nós vimos a conquista. Em Gálatas capítulo 1, verso 2, nós consideramos 3 aspectos importantes registrados nesta parte da epístola. Em primeiro lugar, nós vimos a comunhão dos santos que apoia a pessoa. Verso 2 de Gálatas capítulo 1 diz: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Nós observamos em Gálatas 1:2 essa ênfase, a comunhão dos santos que apoia o indivíduo. Depois nós vimos a comunhão dos santos que assegura a verdade. E ele diz: e todos os irmãos que estão comigo às igrejas. Existe uma mensagem sendo enviada. E isto fala da verdade que Paulo está ali com os demais irmãos defendendo. E por fim nós vimos a comunhão dos santos que promove a unidade. Paulo está escrevendo para as igrejas da Galácia. São igrejas passando por lutas, mas ele diz: eu, Paulo, os irmãos que estão comigo, a vós, as igrejas da Galácia. É uma evidência da comunhão dos santos que promove a unidade da fé. E isto nós vimos com base em Gálatas, no capítulo 1 e o verso 2.
Agora nós precisamos continuar nessa saudação inicial e analisarmos os versos 3, 4 e 5. E eu quero propor que nós façamos isto da seguinte maneira. Nós analisaremos hoje os versos 3, o verso 3 em relação ao verso 4. E Deus permitindo em outra oportunidade, nós analisaremos o verso 5 em relação ao verso 4. Porque aquilo que nós vemos no verso 4 determina aquilo que acontece no verso 3 e, consequentemente, aquilo que acontece no verso 5. E por isso eu quero pensar com vocês, a partir de agora, sobre a gloriosa redenção em Cristo. E, em primeiro lugar, eu quero pensar com vocês no benefício de tal redenção. Se a redenção é gloriosa, é porque ela tem um benefício para os que dela vivem e dependem. O benefício da redenção. Gálatas, capítulo 1, verso 3. Compartilhe sua Bíblia com quem talvez não tenha e esteja próximo de você. O verso 3 de Gálatas, capítulo 1 diz: graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aqui está o benefício desta gloriosa redenção. A graça e paz como privilégios oriundos do Deus Trino. Nada mais e nada menos. Graça e paz que vem do Deus eterno. Graça e paz como privilégios constantes em função do caráter do Deus Trino de Israel. A palavra de Deus diz que os dons, os presentes de Deus para os remidos são irrevogáveis. A graça e a paz são realidades das quais os remidos podem se beneficiar todos os dias. E quem aqui, em sã consciência, negará a necessidade hoje de viver graça e paz? Impossível. Nós precisamos tanto de uma coisa quanto de outra. O ato de experimentar estas realidades espirituais é resultado da nossa reconciliação com Deus. Deus nos reconciliou em Cristo consigo mesmo, e nós temos uma reconciliação que gera graça e que gera paz. Esta não é uma teoria, é uma verdade experimental. Nesta noite, se você for reconciliado com o Pai, através dos méritos de Cristo, você pode sair daqui experimentando a graça eterna do Deus Trino de Israel, bem como a paz que excede todo entendimento. Jesus prometeu que este seria o caso. Eu não vos dou a paz como o mundo a dá, eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Em Colossenses, no capítulo 3 e o verso 15, o apóstolo Paulo diz: e a paz de Cristo domine sobre os vossos corações. E eu quero chamar sua atenção para este fato. Quando você lê este verso no original grego, a palavra ali expressa o ato de um cavalo selvagem sendo domado. Quando Paulo diz, e a graça de Deus, a graça de Cristo domine sobre os vossos corações, é como se um cavalo selvagem estivesse sendo colocado em atitude de submissão. Em outras palavras, é de fundamental importância que nós experimentemos a paz de Cristo, sendo nós mesmos, muitas vezes, pessoas vivendo as mais profundas, turbulentas experiências desta vida. Não é fácil estar em paz. Não é fácil desfrutar da paz de Cristo. E nós precisamos entrar naquilo que os estudiosos chamam o estado de Shalom. Shalom é a palavra hebraica para paz. E quando um judeu diz Shalom, ele não está meramente usando uma palavra bom dia, que tem apenas um sentido teórico. Não, é para que exista uma realidade prática. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: graça e paz. É para que reine sobre vocês, para que vocês experimentem o poder de Deus que se manifesta através da sua graça e da sua paz, que excede todo o entendimento. Mas muitas vezes nós estamos tão agitados como seres selvagens, e a graça precisa domar o
ser domar o coração e trazê-lo aos pés de Cristo. Está você nessa situação essa noite, precisando da paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Pelos méritos de Cristo, se você for reconciliado com o Pai, esta graça e esta paz serão suas nessa noite. A palavra de Deus fala sobre a paz que excede todo o entendimento. Mas quando eu entro num estado de shalom, eu quero dizer isso. Porque não é algo apenas abstrato e teórico. A paz de Cristo que excede todo entendimento me coloca em um relacionamento harmonioso com o Criador. Mas além disso, eu experimento a harmonia com a criação que está ao meu redor. Com as pessoas que me cercam, eu tenho paz. Mas além disso, eu tenho harmonia e paz em mim mesmo. Senhoras e senhores, para colocar a alma em estado de shalom, nós precisamos de um milagre de Deus. Você pode voltar para sua casa esta noite, ficar no silêncio da sua sala, sentado no escuro no sofá, e mesmo sem qualquer barulho, a alma estar em profundo tormento. É necessário que exista a calma, a serenidade e a paz que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 5. A palavra de Deus diz, Romanos, capítulo 5, iniciando com o verso 1. Romanos, capítulo 5, a palavra de Deus diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Em Cristo, reconciliados com Deus Pai, nós temos acesso irrestrito à graça de Deus e, consequentemente, à paz que acalma a minha existência. Somente Cristo pode fazer isso pelo pecador. O benefício da redenção, Gálatas, capítulo 1, verso 3. Aí está o benefício, graça e paz. Mas em segundo lugar, o sacrifício da redenção. Para que nós pudéssemos experimentar paz, alguém teve que passar por profunda tribulação. Dr. Edwin Orr, especialista em avivamentos, ele disse um dia numa de suas palestras, para que alguém seja perdoado, outra pessoa terá que sofrer. Saiba disso. Para que o perdão ocorra na minha vida e na sua vida, alguém sofrerá. E Cristo sofreu para que nós pudéssemos ser perdoados, para que nós fôssemos reconciliados com o Pai e experimentássemos, através do sacrifício dele na cruz do Calvário, graça eterna e merecida e paz que excede todo o entendimento. Gálatas, capítulo 1, verso 4. Leia comigo. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai. Senhoras e senhores, isto aqui é glorioso. Marque isso em sua Bíblia. Olhe o começo do verso 4. O qual se deu a si mesmo por nós.
É nisto que reside a nossa segurança, é nisto que reside a graça ofertada gratuitamente e ilimitadamente ao pecador, é nisto que reside a nossa paz, que excede todo entendimento, na redenção que foi um tremendo sacrifício. E dentro disso, o preço pago em função da liberalidade do amor de Cristo. Observe só o que está dito no início do verso 4, o qual se entregou a si mesmo. Não houve coerção, não houve chantagem, não houve barganha. Ele se entregou a si mesmo para a nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. E nisto reside a segurança da minha e da sua salvação hoje. Nada de nós mesmos, mas totalmente salvos pela graça e pelos méritos de Cristo. Ele se entregou quando nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. E isto gera salvação que independe dos meus futuros erros, porque ela começou sem qualquer base em mérito meu e ela será continuada sem qualquer base em mérito pessoal. A salvação é do Senhor. Ele decidiu entregar-se a si mesmo em nosso lugar. Tremenda realidade. E ele pagou o preço impagável. O preço pago em função das dívidas. Ele pagou esse preço por amor. Ele pagou esse preço liberalmente. O texto diz, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, pelos meus pecados. Eu tinha uma dívida com Deus impagável, assim é todo pecador. É impossível pagar essa dívida. Cristo pagou esta dívida na cruz do Calvário em meu lugar. E por causa disso, eu desfruto de graça imerecida e paz que excede todo o entendimento. O preço pago em função da vontade de Deus Pai para que fôssemos libertos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Santo Espírito que atuaram na ressurreição são os mesmos que atuam para a nossa redenção. E logo agora, no início, na saudação, Paulo bombardeia os Gálatas com duas grandes doutrinas, a doutrina da ressurreição e a doutrina da redenção. E são nessas que ele crava, que ele embasa a nossa salvação e o nosso acesso à graça eterna. Nenhum mérito de nós mesmos. É interessante que essa tradição de sermos salvos inclui, obviamente, o fato de sermos remidos. E no Antigo Testamento, assim como existe uma palavra especial para paz, e eu já disse, a palavra é shalom, eu gostaria de dizer para você que em hebraico, a palavra para redentor é muito especial. Ela acontece na Bíblia em várias ocasiões. E Jesus Cristo é o nosso redentor. Em hebraico, ele é o nosso Goel. G-O-E-L. Transliterado para o português. O nosso redentor. Jesus Cristo é o nosso Goel. E para isso, para que alguém atue como redentor, preste atenção, para que alguém possa ser redentora de outra pessoa, 4 coisas precisam acontecer. E agora eu gostaria de chamar sua atenção a cada uma delas. Em primeiro lugar, para que o Redentor possa atuar de fato como um libertador de alguém que está escravizado, este Redentor precisa ser ele mesmo parente da pessoa escravizada. Isso tem base no Antigo Testamento. O Goel, o Redentor, precisa ter um relacionamento com a pessoa escravizada e que precise de libertação. Em segundo lugar, o Goel precisa ser ele mesmo livre. Um escravo não poderia colocar outro escravo em liberdade. Mas o Goel, o Redentor, precisava ser livre. E Jesus Cristo era, é e sempre será livre da maldição do pecado. É o que diz a palavra. Em terceiro lugar, o Redentor precisava ser rico. Não adiantava o Redentor ser livre, mas ser pobre. Não adiantava o Redentor ser livre
ser relacionado com o escravo, mas não ter poder de fogo para colocar o parente escravizado em liberdade. Era necessário que o Goel, o Redentor, fosse não somente parente, livre, mas fosse também rico, para pagar a dívida. Em quarto e último lugar, o Redentor precisava ser uma pessoa disposta. Ao ler o livro de Ruth, você se deparará com a instância na qual um Redentor tinha tudo isso. Era parente, era livre, tinha recursos, mas não tinha o desejo de colocar o seu parente em liberdade. Cristo, por força da encarnação, se tornou nosso irmão. Em Hebreus, no capítulo 2, está dito que ele se tornou carne e não tem vergonha de chamar pecadores como eu e você de irmãos. Hebreus capítulo 2. Mas também, Hebreus capítulo 4 disse que ele era livre. Ele ofereceu a si mesmo sem pecado e sem mácula para a nossa salvação. A Bíblia diz em Hebreus no capítulo 9 que ele era rico. Ele entrou no Santo dos Santos para oferecer a si mesmo o seu sangue, o sumo sacerdote, rico e poderoso para colocar a alma escravizada em liberdade. Acima de tudo, a palavra de Deus diz em Hebreus 10 que ele tinha o desejo de ver-nos livres. Esse é o Redentor, do qual nós falamos e cantamos. Para se tornar representante legítimo entre homens, pecadores, e o Deus Santo de Israel, Jesus Cristo precisava agir a favor da honra de Deus Pai e em prol da desonra do homem. Perdidos nós estávamos, e Cristo fez a mediação. Na cruz do Calvário, ele é o representante legítimo, 100% homem. Mas na cruz do Calvário, ele é também representante legítimo, porque ele é 100% Deus. Na cruz, ele reconcilia as duas verdades de maneira perfeita, porque ele, embora tivesse assumido a natureza humana, ele nunca pecou. E a natureza divina impediu que a natureza humana viesse a pecar. Estamos falando, obviamente, de um mistério, mas este é um fato de acordo com as Escrituras. E, senhoras e senhores, é por causa da perfeição do que Cristo fez na cruz do Calvário que nós temos acesso ao benefício da salvação, graça e paz. Porque ele entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Eu gostaria muito de continuar, mas nós teremos que interromper, porque seria cruel avançarmos e deixarmos de lado alguns aspectos que precisam ser tratados com muita reverência e muito carinho. Então hoje, nós falamos do verso 3 em relação ao verso 4. Lembre-se disso. A gloriosa redenção e o benefício que ela gera, graça e paz. Redenção estabelecida no verso 4. Ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para que nós fôssemos libertos. Na próxima ocasião, Deus permitindo, nós falaremos do verso 5 e a glorificação desse grande Redentor. A exaltação de Cristo para todo sempre em relação ao que ele fez no verso 4. Mas isso são cenas para um próximo capítulo. Eu gostaria de encerrar com vocês lendo duas passagens. Abra sua Bíblia em Hebreus. Em Hebreus capítulo 2. E eu quero deixar com vocês o verso 9 em diante. Hebreus, no capítulo 2. E a palavra de Deus diz no verso 9: Vemos, porém, coroado de glória e de honra,
Aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Aqui está. Ele se tornou menor que os anjos. Em outras palavras, ele se tornou homem. Na hierarquia da criação de Deus, o homem está abaixo dos seres celestiais. Jesus Cristo tornou-se menor que os anjos. Não, preste atenção nisso. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, desde a eternidade Deus, e agora ele se coloca menor do que os anjos, para que ele pudesse morrer por todos os remidos. Mas eu quero chamar sua atenção para Hebreus, no capítulo 11. E se no início de Hebreus, no capítulo 2, no capítulo 4, a palavra de Deus diz que ele se tornou menor que anjo, porque ele não se envergonhou de nos chamar seus irmãos. Preste atenção no resultado maravilhoso, ainda também extraordinário, da redenção e o que ela causa. Hebreus capítulo 11 e o verso 26. Desculpa, eu plantei Hebreus 11 e o verso 16. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Eu quero terminar com esse pensamento. Em Cristo Jesus, e por causa desta gloriosa redenção, duas coisas aconteceram. Primeira, Jesus Cristo não teve vergonha de nos chamar irmãos. Mas algo ainda mais extraordinário aconteceu. Por causa desta redenção gloriosa, Deus, o Deus Trino de Israel, não se envergonha de que o invoquemos como nosso Pai. E este é um privilégio eterno, do qual nós devemos sempre, sempre nos lembrar e dele glorificar a Deus. Oremos. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, nós pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, que os benefícios desta redenção gloriosa sejam nossos, hoje e para todo sempre. Aqueles, ó Deus, que precisam de salvação, conceda-lhes graça sobre graça. Que o teu Santo Espírito regenere o pecador e traga salvação. Pai de amor, eu peço que os teus remidos, chamados, eleitos e fiéis, experimentem a paz de Cristo, que excede todo entendimento. E nós te louvamos porque isso não depende de nós, é mérito puro do Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser libertos deste presente século mau, de acordo com a vontade do Senhor. Obrigado por tão grande salvação, obrigado por tão grande Redentor, que não se envergonhou de nós e, mais do que isso, nos concede o privilégio, a honra de invocá-lo como nosso Pai, como nosso Deus, e ter o Senhor, Deus Criador dos céus e da terra, como a rocha da nossa salvação. Engrandecido seja o Senhor, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém.